esses exercícios novos, eles começam ali na lista a partir do 1052. Então, a ideia é fazer pelo menos um deles hoje, já para a gente ter esse vocabulário que vai permitir que a gente complete aquela lista se vocês tiverem tempo e necessidade, assim, interesse. Então, é importante que vocês consigam entender o comando, só que a gente vai acrescentar um comando adicional e aí o nosso vocabulário vai aumentar e às vezes as dúvidas que a gente tinha antes se acumulam com o comando novo, mas eu diria assim, a boa notícia é que agora acaba. Esse é o último assunto que a gente tem nesse bloco para que a gente forme um vocabulário de controle. Então, if, else e while agora. Alguns de vocês devem ter lido o livro, outros devem saber programar, e aí eu preciso também dessa opinião de quem de fato nunca programou para dizer como é que as coisas estão. Então, podemos começar aí, pessoal? Hoje os professores comentaram que em muitos lugares da cidade faltou energia elétrica. Então eu já liguei a gravação, vou tentar deixar a gravação no YouTube. Nós temos um playlist no YouTube e aí todos os vídeos estão lá. Quem quiser aproveitar, eu dei a sugestão de assistir o vídeo em velocidade acelerada, né? Porque aí vocês podem reduzir a velocidade quando chegar em alguma coisa interessante, passar rápido quando não for tão interessante. Claro que existe uma numeração, né? Existe lá minutos e segundos do vídeo que talvez alguns de vocês, eu quero voltar a assistir lá no minuto 10, que aquele é o assunto mais importante do vídeo. Então, é um vídeo extenso, mas a gente pode controlar essa complexidade acelerando a velocidade da reprodução lá no YouTube e também marcando locais no vídeo pelo tempo que a gente precisa fazer perguntas ou precisa assistir de novo. Então, gerenciar esses vídeos todos que vocês devem ter. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir a nossa área do Moodle para a gente comentar. A gente tem agora mais um capítulo, capítulo 6. E aí a gente fez a ordem 1, 2, 5, 6. São 4 capítulos. Sim. O colega pergunta se a gente vai ver outros comandos de repetição. Então, a minha estratégia, existe um outro comando de seleção, que é o comando switch case, que eu não falei, e existem outros comandos de repetição, que são o do while e o for. Então, ao todo, são 5 comandos. Mas, com um comando de seleção e um comando de iteração, a gente faz tudo. A gente vai ver o for, a gente vai ver o do while, a gente vai ver o switch case, mas tudo que a gente pode fazer com eles, a gente pode fazer com if e com while também. Então, a estratégia que eu estou usando é, a gente vai ver um comando de cada tipo, que permite escrever todos os programas que a gente precisa, e depois que a gente já escreveu, a gente vê o segundo comando do mesmo tipo. Né? No livro, ele mostra ao mesmo tempo. Sim, as diferenças, o for, para adiantar, o for é um comando que a gente geralmente usa quando vai trabalhar com uma contagem de números. Por exemplo, de 1 até 10. Então a gente usa o for. O while, a gente gosta muito de usar quando, até que a pessoa digite um número par. Então, enquanto o número for ímpar, repete. Mas o que a gente consegue fazer com o while, a gente consegue fazer com o do while, consegue fazer com o for. E o que a gente faz com o if else, a gente também consegue fazer com o switch case. Mas tem um caso em que ele fica mais interessante e geralmente é o número de linhas do programa é menor. É essa que é a grande diferença. Só que quando eu uso um dos comandos alternativos, geralmente também eu já tento comunicar uma intenção. Certo, tem alguém esperando a gravação. Eu tenho que olhar, eu não sei se eu consegui subir o vídeo, mas se ele subiu, ele está na playlist. Eu posso tentar olhar agora. Então, deixa eu mostrar para vocês a área do Moodle. Eu quero mostrar o livro. A gente entra na playlist e aí a gente entra ali no BlueJay. Se eu não postei o vídeo da sexta, eu vou anotar aqui para ver o que foi que aconteceu. Já vamos conferir. Bom, vou tentar compartilhar a tela com vocês.
e aqui tem o nosso material. Então, vocês me avisem aí se conseguem me escutar. Bom, então vamos lá. Aqui a gente tem o livro. Então, eu imagino que vocês têm acesso ao livro, porque até agora ninguém falou nada de que não houve possibilidade de acesso. Então, eu imagino que esse caminho que vocês fazem aqui, né? Vocês vão trocar para aluno de graduação, eu entro como professor, mas é a mesma coisa, a senha aqui é a senha da biblioteca. Então, a biblioteca está atendendo, telefone, e-mail, e vocês podem entrar em contato com eles ou avisar para mim e eu passo para eles. Bom, esse é o livro, acabei de entrar, estava mais rápido, mas a gente quer olhar aqui, ó. A gente falou assim, capítulo 1, capítulo 2. O capítulo 2 é usando objetos, então o scanner é um objeto. A gente usa classes também, a gente usa objetos, aquele que a gente cria com scanner, aquele do in, aquele do out, e também a gente usa métodos que estão em classes ou em objetos. Então a gente tem os prints, a gente tem os next, a gente tem o POW, o SQRT, essa lista de vocabulário que a gente está aproveitando. Já está pronto, a gente está usando. Aí a gente pulou 2 capítulos e eu passei para o 5 e agora a gente vai para o 6. A gente vai voltar para esses 2 capítulos depois da nossa primeiro bloco é que a gente volta à orientação objetos. Então a gente está indo para o capítulo 6. Então, o capítulo 6 ele fala sobre uma estrutura de controle. Essa estrutura de controle pertence a uma ideia de programação que a gente chama de programação estruturada. Então, é uma ideia que veio antes da orientação a objetos. Aqui ele diz assim, ó, que ele vai ensinar o while e vai ensinar o for. Tá? E o livro, então, ele vai nos dar essa ideia de repetição, né? Iteração, como ele está chamando. Então, aqui, por exemplo, ó, ele tem o comando while. A gente tinha um comando if e o if else, e agora a gente tem o while. São usados em situações diferentes. A gente está com um vocabulário bem restrito. Existem outros comandos, mas a gente vai tentar continuar com poucos desses comandos. Então, o capítulo 6 do livro, conferindo, né, é o capítulo que a gente está entrando agora. Bom, eu espero que vocês tenham acesso ao livro. 1, 2, 5, 6. Ah, pois é. O pessoal está dizendo que está travando e não achou a aula de sexta. Vamos olhar. Gravação no YouTube. Eu noto quando fica lento, porque nem a internet não abre aqui, né? Vejamos aqui. Agora melhorou para mim. De fato, tá faltando o vídeo da última aula. Acho que eu não consegui transferir o vídeo, mas eu acho que eu tenho ele sim. Então, na última conversa, a gente estava falando sobre os exercícios, né, que a gente estava tentando fazer. Não foi nenhum conteúdo novo, foram os exercícios. Deixa eu tentar retomar aqui o compartilhamento de tela e vocês vão me avisando aí se está funcionando. Então, eu vou colocar a gravação lá, se eu localizar ela aqui, está tudo bem.
deve até amanhã, deve estar disponível a gravação. Mas nós temos resolução de exercícios. Hoje que é a novidade, que é a repetição. Conseguem me ouvir, pessoal? Conseguem ouvir. Bom, então, vejamos. Vou tentar abrir o BlueJ para a gente fazer alguma coisa com o comando while. Então, se a gente pegar um exercício que vai exigir o comando while, talvez seja uma forma bem prática de ver o comando funcionando. Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui. Se eu não me engano, é o 1052, que é um dos primeiros exercícios em que ele, se não for o primeiro exercício, em que é necessário saber esse conceito que a gente tem agora de repetição. Deixa eu olhar o 1052, imposto de renda. Talvez 1059. Acho que é 1059. 1059, então, é o primeiro. E se vocês conseguem enxergar aí, ele diz o seguinte, ó, faça um programa que mostre os números entre 1 e 100. Então, lá na tela vai aparecer os números pares entre 1 e 100. Então, aqui na tela vai aparecer diversas linhas. É o programa que tem maior quantidade de saídas até agora. Vão aparecer vários números. Vão aparecer números de 1 a 100. Conseguem ver aí, pessoal? Sim. Pois então, o meu primeiro professor de programação passou esse exercício numa sexta-feira, e na segunda-feira alguns de nós tínhamos usado o print 100 vezes, 50 vezes, porque são os pares. E aí ele disse, bom, então agora a gente vai aprender repetição. Não vou fazer isso com vocês, mas com o vocabulário que a gente tem, a gente consegue fazer um print de um número. Só que eu preciso agora trocar para outro número e fazer um outro print. E ele vai até 100, justamente para a gente se dar conta que o vocabulário que a gente tem não é suficiente. Então, esse é o 1059. Vou tentar iniciar o 1059, então. Bom, essas repetições, que é criar o projeto, criar a classe, nesse exemplo, a classe, por causa do juiz, a classe se chama main. Isso tudo vai nos ajudando a memorizar os comandos. Então, como a gente vai ter normalmente uma leitura, a gente começa com o scanner. Só que nesse programa em particular, vocês vejam, não há entrada. Bom, então eu não vou precisar do scanner. Nesse programa não vai ter entrada, só vai ter saída. Só que vai ter uma classe main, e aí a gente vai ter um método que pertence a essa classe. Ele não retorna nada, o nome dele por convenção tem que ser main. E aqui a gente vai colocar um string, um vetor de string e uma variável qualquer. Eu poderia colocar assim, argumentos. Funciona. Mas a gente convenciona, entre programadores, sempre chamar de args. Eu vou tentar agora fazer um print. E nesse print eu vou mostrar o primeiro número, que é o que eu sei fazer. Então, o primeiro número é 2. O segundo número é 4, pelo exemplo dele. Então, o primeiro número é 2, o segundo é 4, o próximo é 6. Só que agora eu tenho que continuar de 2 em 2 até 100. Então, serão 50 linhas de código. E aí a gente começa a perceber que eu gostaria de dizer assim, tá, eu quero que essa mesma linha execute muitas vezes e com valores diferentes para essa constante que está aqui. Então, na verdade, essa constante vai ser uma variável, onde a gente começa assim. Eu tenho um inteiro n que começa com 2. Depois que eu mostrar o 2, eu vou fazer n recebe n mais 2, que vai fazer o 4. E aí eu vou mostrar o valor alterado de n. Depois eu vou fazer
N recebe N mais 2 outra vez, e eu vou mostrar o valor alterado de N também. Eu reescrevi o programa onde eu troquei a constante, troquei por uma variável que vai sendo atualizada a cada linha do programa, a cada saída realizada no programa. Então, esse programa começa com uma variável, a gente já tem isso, ele não tem entrada, e por isso a gente não vai usar o scanner, e ele vai mostrar 2, 2 mais 2 é 4. Certo, está travando, percebi. Vamos esperar um pouquinho. Até aqui tranquilo? Eu não mostrei o comando novo ainda. Não sei se vocês viram isso, mas foi a coisa mais engraçada que eu já vi. O Marco voltou. Como é que eu passo um anfitrião pra ele agora? Bom, no caso, a gente não teve aula de lógica até agora, né? Então. Bah, sério? Ah, a gente teve a nossa. Então. Agora eu não sou mais um anfitrião, agora ele voltou a ser o anfitrião. Olá, Ok. pessoal, Foi voltei. disposto. Oi, senhor, a gente tava conversando aqui. Ah, tranquilo. Eu fui pegar um café e voltei, acho que foi isso. Isso, desestressa, senhor, calma. Então, Relaxa, eu assumi o comando aqui por ti. tá ótimo. Ele me deu nota, senhor. Só Já- dizendo. Tá, já publicou até, tá bom. Deixa eu ligar aqui, ver se vocês conseguem me enxergar. Tudo certo, dá pra ver. Certo. Qual é a ideia aqui? Qual é o raciocínio? Com o vocabulário que a gente tem, a gente poderia fazer print com constantes. Mas a gente consegue notar também que entre cada print, a relação é... Opa! Aham. Aham. Capaz. Travou de novo? É do meu lado a coisa aqui. Vou ter que me mudar. Consegue me escutar agora? Muito AD, porque eu não ia ter saco pra sair de casa nessa chuva. Ô, Exatamente, meu. Olá, Eu ia ter pessoal. que sair. Voltei. Oi, senhor. Opa, Melhor não me deixar como anfitrião. Quem é que tá de anfitrião aí? Quem é o É o... olha, tava eu, acho que tu Eduardo. voltou. Ah, não, Eduardo. mas contigo tava funcionando. Não, eu saio de anfitrião quando ele volta. Ele virou anfitrião novamente. É automático, né? Eu posso indicar É alguém. automático, infelizmente é automático. Qual é o Eduardo Cardoso? É. Deixa eu ver se eu consigo te deixar como host. Pronto. Não, peguei errado. Peraí. É muita pressão, vou pra perto do Wi-Fi. Deixei o Eduardo como host. Vamos ver se isso ajuda. Agora a responsabilidade é tua, Eduardo. Não Segura. quero dizer nada. Segura, Eduardo. Toda tua. Vou provar meu valor, relaxa. Vocês conseguem enxergar a tela ou não? Sim. Opa. Então, qual é o raciocínio que a gente tem aqui? Na verdade, o programa ele é composto por um mesmo comando repetido várias vezes. E repetição é o nosso assunto. Só que a cada print na tela, o número vai avançando de 2 em 2. Então, se eu continuar escrevendo esse programa até 100, eu vou me dar conta que existe uma mesma repetição sendo realizada. Então, esse programa aqui, quando executar, ele vai executar e mostrar os números 2, 4 e 6. Eu posso continuar ele. Eu poderia continuar ele até 100. Vou fazer mais um pouco só para a gente ter uma ideia de como é que a coisa vai andar. Então, por exemplo, se eu continuar esse mesmo processo, eu vou ter mais números. E aí aparece lá, 2, 4, 6, 8, 10. A cada vez que eu dou um print, eu somo 2 e faço um outro print e somo 2. Então, o que a gente está vendo é o seguinte, que esse programa, na verdade, ele é composto por dois comandos. O print e o somar 2. E eu quero repetir esse comando várias vezes. Por isso,
a ideia do comando de repetição. O comando de repetição mais comum, mais simples, é o comando enquanto, while. Vocês estão me escutando, não? Conseguem me escutar? De novo. Ou não? Sim. Aham. Sim. E agora? Continuamos conseguindo te escutar. Bom, então esse é o comando enquanto. O comando que até agora não existia. A gente já está usando pela primeira vez nos exercícios. E eu tenho que mostrar os números pares entre 1 e 100. E eu fiz aqui uma malandragem, né? Eu já comecei no 2, porque eu sei que 1 não é par. E depois que eu mostro 2, eu somo 2, que vai cair no próximo par. Então, eu preciso repetir isso. E o último número que eu vou imprimir é o número 100. Então, eu vou colocar assim, ó, enquanto n for menor que 100, a gente mostra o n e repete. Isso é um pouco estranho, a gente nunca fez. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar só até 10 primeiro, para a gente poder ver o programa rodando, porque senão até 100 ele vai sair da tela. Então, eu vou fazer um teste, não com todos os números, mas só com alguns. Então, até agora, o nosso vocabulário, atribuição, símbolo de menor, uma expressão aritmética, atribuição, até aqui está tudo indo bem. Vou pedir para executar o programa, e a minha intenção é ter um programa equivalente ao anterior. Só que nota que aconteceu um problema. Ó. Ele só mostrou até o 8. Então, aqui, como eu quero que o número 100 apareça, de fato, ele tem que ser processado, eu vou ter que colocar um menor ou igual. Eu acho que é a primeira vez que eu uso menor ou igual. Então, menor, o 10 não vai aparecer, não vai ser processado. Menor ou igual, quando for 10, ele ainda vai entrar, vai dar um print no 10. O n vai ser acrescentado, vai para 12, e aí ele para, porque agora o 12, que é um novo número, não é menor ou igual a 10. Então, esse é um bloco que foi controlado pelo comando while, e o que a gente vai notar agora é a execução com o depurador, para ver o que está acontecendo. Mas esse programa, ele funciona os pares de 2 a 10. Eu quero um de 2 a 100. 2 a 100 é só trocar aqui. Só que eu não quero testar o programa com tantos números, porque vai ficar demorado. Até aí conseguem me escutar? Sim. Deu uma travada um pouquinho, mas deu para escutar. Tranquilo. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou fazer agora uma parada. E aí a gente vai executar e vai olhar o que acontece. O que acontece é que a gente tem pela primeira vez a situação em que uma linha que já executou volta a executar. Porque até agora a gente teve uma bifurcação, só que agora a gente tem um retorno. E vamos ver se dá para ver o retorno. Ó. Ele vai entrar com n vale 2. E aí 2 é menor do que 10, sim. Então vamos entrar. Aí ele funciona, aparece com o if. Ele tem um condicional também. Aí ele está lá, print. Então mostra o 2. Então, aparece o 2 na tela. Que é a parte da execução até o momento. Apareceu o número 2. Tranquilo. Aí o que ele vai fazer? Pega a variável n e coloca mais 2. Isso já é uma ideia minha para tentar resolver o problema. Então, mais 2. E a gente vê que o n agora vale 4. Só que logo depois que ele faz esse comando, o bloco do while termina. E aí, nesse momento, ele pula de volta lá para a linha 9. Eu estava na linha 13, pulamos para a linha 9. E essa é a tal da repetição. E agora, conseguem ouvir? Sim, tudo certo. Então, vamos de novo. Ó. 4 é menor que 10? Sim. Então, a repetição vai acontecer. Mostra o 4. Soma mais 2. 6 e volta. 6 é menor que 10? Sim. Então, mostra o 6. Soma mais 2, 8. E volta lá para cima. 8 é menor que 10?
Sim, então mostra o 8, soma mais 2. E agora a gente chegou. 10 é menor que 10? Na verdade, não. Mas 10 é igual a 10? Sim. Então, 10 é menor ou igual a 10? Não é menor, mas é igual. Então, 10 menor ou igual a 10 é sim. Ele vai mostrar o 10. Agora ele calcula o novo n, que é 12. Nessa hora que ele calculou o 12, quando ele retorna para tentar uma nova volta aqui, uma nova repetição, ele vai descobrir que 12 é menor que 10? Não. 12 é igual a 10? Não. Então 12 é menor ou igual a 10 é falso. Então o que vai acontecer? A execução vai continuar após o bloco do while nessa região, só que o programa não tem nenhum comando a mais, ele vai escapar dessa repetição e ele vai terminar a sua execução. Até aí foi, pessoal? Foi. Bom, então olha Foi. só. Agora, para poder fazer aquele exercício ali, eu vou precisar trocar para 100. Agora, quando eu executar, tirei o bloco lá, porque eu não quero apertar step, step, step para 100. Deve aparecer um grupo de números que vai do 2, de 2 em 2, até 100. Ou seja, todos os pares entre 1 e 10. Então, esse programinha, ele é uma ideia repetida várias vezes. E esse aqui é o controle da repetição. Duas coisas acontecem. O laço de repetição, ele obriga que esse bloco seja repetido. Se eu escrever uma coisa assim, ó, é horrível. Ó. O que eu estou dizendo aqui? Repita sempre. Nunca vai parar de repetir. True. True é sempre true. Nunca vai parar de repetir. Então, se eu mandar executar esse programa, ele não para mais. Ó. Vamos ver se eu consigo parar ele depois. Ó. Colocar ele em execução e ele continua escrevendo. Ó. Ele não vai parar mais. Não existe motivo para ele parar. Então, eu tenho que descobrir como é que eu paro ele. Matei, coitado. E parei a execução à força, porque ele não tem um controle que ele pare sozinho. Eu poderia colocar assim, o n menor que 20. Então, ele deve parar em 18, porque o 20 ele não consegue, porque eu não usei o menor ou igual. Então, existe um controle que vai decidir se a gente faz mais uma repetição ou não. E nesse caso, a gente escreveu uma expressão que obriga a parada. Então, nesse nosso caso, era menor ou igual a 100, porque o último número é 100. Algumas pessoas conseguem enxergar assim, ó, que o n ele vai receber 2, 4, 6, 8, 10, e até que ele chega em 98, 100. Essa variável n, por causa desse controle junto com esse controle, eu sei o seguinte, que o n começa em 2, a cada repetição ele vai avançar de 2 em 2, e o último número que ele vai mostrar é o 100. Tranquilo aí, pessoal? Tranquilo. Já mandei e já aceitou. Ah, certo, que legal. Só que eu fiz aqui uma malandragem, digamos assim, né? Porque o programa diz assim, números pares entre 1 e 100. Mas não foi bem o que eu fiz. Se eu quisesse fazer exatamente o enunciado, aqui eu usei um atalho. Eu sei qual é o primeiro par e eu sei como é que de um par eu consigo o próximo par. Se eu quisesse fazer exatamente o enunciado, seria uma coisa mais ou menos assim, ó. Agora eu vou testar se ele é par. Se n, resto da divisão por 2, é 0, então ele é par. Se ele é par, mostra ele. E passa na sequência para o próximo número. Esse é um programa que gera todos os números entre 1 e 100, porque agora se a gente olhar a variável, ela começa em 1, depois é 2, 3, 4, 5, porque a cada vez que ele executa eu somo 1 e ele vai parar em 100. Então ele vai 5, 99, 100. Essa variável n vai atingir 100 valores diferentes em sucessão por causa da repetição. Só que nem todos são pares. Então tem um controle aqui dentro
que decide se o número atual é par ou não. Então, vou trocar para 10 para a gente poder ver esse outro controle. Agora, esse programa tem um while e tem um if dentro. Um while e um if. Tem um enquanto e um se, um condicional dentro. Em termos de lógica, é um dos programas mais complicados que a gente já fez. Tranquilo? Conseguem me escutar? Sim, tudo certo. Bom, agora a gente tem essa novidade aqui. Eu vou parar aqui no while. Ups, compila. Vou parar aqui no while e vamos tentar executar, porque agora a gente tem um caminho mais complexo. Então, da outra vez eu meio que tomei um atalho. E todos os números que eu pedi para gerar eram pares. E no par é possível fazer isso. Agora, se eu quiser assim, todos os quadrados perfeitos, todos os números primos, aí não existe uma regra trivial que consiga gerar o próximo número. Quer dizer, não é tão fácil achar essa regra. Então, esse aqui é um caso mais geral, é por isso que eu estou comentando ele. Porque, olha, você gera todos os candidatos de 1 até o final e depois você filtra. Então, eu posso usar isso em muitas situações. Aquela outra forma de fazer é só quando eu sei como gerar o próximo número, que gerar o próximo par a partir de um par é somar 2. Mas agora aqui começou a complicar. Então, eu gero todos os candidatos e filtro com o condicional só aqueles que eu quero mostrar. Então, nota que começa em 1. Ele vai testar se o resto da divisão de 1 por 2 é 0. Não é. Então, ele não vai aceitar, a regra não vai aceitar o 1. Vai gerar o 2, vai voltar. O 2 é menor que 10, sim. 2, o resto da divisão por 2 é 0, sim, ele é divisível duas vezes, 1 vezes 2 é 2, tá ótimo. Mostra o 2 e volta 3 e tenta mostrar o 3. 3, o resto da divisão por 2, ele é par? Não, o resto é 1, então não é par. Pula, usa o 4. Então, agora eu estou gerando todos os números, mas eu estou filtrando aqueles que não atendem à regra. Essa situação é uma situação em que eu posso usar para cálculos mais complicados do que par ou ímpar. É só gerar o candidato e depois filtrar ele. Nota que nessa linha aqui, eu vou passar todos os números. Aqui no if, eu vou passar todos os números. Mas aqui no print, só vai passar o número que for par. Então, nesse caso, a metade dos números. Então, esse programa também resolve aquele caso, só que é uma abordagem mais literal. E a outra abordagem, eu meio que alterei o problema para gerar um outro programa em que não haveria a estrutura do filtro. Eu já vou fazer a geração corretamente dentro dos números pares. Então, aqui, para cada número que ele gera, um serve, o outro não, porque ele fica só com os pares. E aí, tranquilo, pessoal? Tudo certo. Bom, algum de vocês deve estar lembrando de progressão aritmética, né? Está meio chateado. Mas aqui acontece isso, ó. O while está aqui. Ele tem uma variável de controle. Eu poderia fazer uma coisa do tipo assim, ó. Tem uma variável A, cujo valor é 3. E aqui dentro, eu me atrapalhei. Eu botei A aqui, não queria colocar A. Agora, dentro desse bloco, em nenhum momento a variável A é alterada. Então, se ele entrar no bloco, ele não sai mais. Então, isso seria um problema. A gente está escrevendo um programa de maneira que a variável de controle tenha um valor definido antes do while. Então, eu consigo olhar o programa aqui, antes de olhar o resto, eu sei assim, o primeiro número que ele vai testar é 1, porque o valor já foi definido aqui. Aí, pelo teste que está aqui, com menor ou menor ou igual, eu sei que, olha, lá na outra ponta ele vai até o 10, porque ele vai testar até o 10. Menor ou igual a 10. Tá bem travado agora de novo. Certo. Voltou? Aguardamos aí.
Eu não sei se eu chamo a operadora da internet ou a desentupidora, porque às vezes parece que tem uma bola assim que tranca e depois ela passa e aí fica normal. Então, até aqui foi, pessoal. Essa variável tem um valor conhecido antes dessa primeira avaliação e essa primeira avaliação coloca um limite. Estão escutando? Não. E aí, conseguem me escutar? Conseguem escutar agora, pessoal? Aguardando ainda. Olá, conseguem escutar? Senhor? Opa, tudo bom? Agora me escutam? Claro. Que bom Sim. que o Eduardo segurou aí. Bom, onde é que eu estava aqui, ó? Essa repetição com o while, ela está sendo feita com números. E aí as dúvidas são qual é o primeiro número, qual é o último número. E aí, por esse início aqui, a gente consegue... Senhor, tá travando de novo. Ah, entendi. Vamos esperar um pouquinho. Tá, não, agora voltou. Vai e Voltou. volta. Exato. Então, a repetição, ela tem 3 componentes importantes. O primeiro número, Ah, senhor, vai ter que esperar um pouco. Tá, tranquilo. Vamos esperar passar a chuva aí. Ele para de falar do conteúdo e melhora a internet. É verdade. Estão querendo me Dá pra derrubar, ouvir né? claramente quando tu fala assim, tá, vamos esperar um pouco. Agora, quando tu começa a falar o conteúdo, a gente não ouve. Sim, é alguma coisa com inteligência artificial, então ele vê que é conteúdo aí filtra. Bom, aqui ó, a gente tem lá o primeiro e o último número. E aqui a gente tem o que seria o incremento. Conseguem ouvir? Não. Isso a gente ouviu. Ó, então tem o primeiro, tem o último, e agora aqui no meio, a nossa pergunta é qual é o incremento. Então, começa em 1, vai até 10 e avança de 1 em 1. O primeiro programa que eu fiz começava em 2, ia até 10 e pulava de 2 em 2. Então era outra sequência, outra série. Tranquilo? Sim, tranquilo. Tranquilo. Então nos ajuda, olhando um bloco assim, pensar, a variável n, ela começa aqui, tem uma atribuição, dentro do bloco, a variável n tem que ter outra atribuição para que o valor dela seja alterado. Se não houver essa alteração, o bloco, a execução não para mais, porque o n ele foi verdade na entrada e vai continuar sendo verdade porque não muda. Então, essa variável n é a variável de controle da repetição. Ela começa em um valor, ela tem um limitador até um certo valor e ela é incrementada de maneira que esse valor, a cada repetição, se transforma num valor mais próximo desse último valor. Então, isso é o controle. Essa ligação dessas 3 partes é o controle do while. O while, como eu mostrei para vocês, ele vai simplesmente avaliar se a expressão é verdadeira ou não. Se eu quiser fazer um contador, eu vou ter que ter essa estrutura que a gente criou, que é uma estrutura de controle simples.
E aí foi, pessoal? Sim. Sim. Tá. Então, essa estrutura que tem primeiro número, último número e incremento é a estrutura que os programadores gostam de usar o comando for no lugar do comando while. Porque é muito previsível. Primeiro número, último número, incremento. Tem 3 partes. Mas no comando while, a vantagem é a seguinte, ó. Essa linha acontece antes do while e ela nunca vai voltar a acontecer. Essa linha acontece dentro do while, então ela vai executar a cada volta. E essa linha faz parte do controle. Ela vai executar toda vez que eu vou decidir se a gente vai ou não repetir. Tranquilo até aí? Sim. Então vamos tentar aqui, ó. Eu vou colocar o bloqueio outra vez, ó. Colocar o ponto de parada. E na execução a gente quer ver o seguinte, ó. Essa repetição que a gente está fazendo, ela vai acontecer esse teste. E aí, quando esse teste acontece, eu vou trocar aqui de 1 até 4, para ficar um exemplo mais curto. Tá, então vejamos. Ó. Se eu mandar executar, o que é importante notar é o seguinte, ó, o programa veio executando, ele executou a linha 7, e essa linha 7 ela está dentro do bloco do main e não existe nenhum controle sobre ela. Ela é uma estrutura sequencial, então essa linha 7 ela não executa mais. O programa executou uma vez a linha 7 e ela não volta mais. E é claro isso, porque ele está antes do while, está bem ali no começo do programa. Agora, se eu colocar mais um print aqui, a gente pode tentar acompanhar o que o programa anda fazendo. Então aqui, início. Depois do while, a gente quer ver, tem um fim. E aqui dentro do while, a gente quer ver assim, processando. Então, eu coloquei um print a mais em cada etapa para a gente poder ter uma certeza maior de como é que as etapas acontecem. Só que aí eu vou ter que parar o programa que estava em execução e executar ele de novo. Mais de um parâmetro no while. Seria possível colocar mais de uma condição usando o operador lógico e ou, que aí eu posso dizer, enquanto o n é menor que 100 ou a maior que b, eu poderia colocar 2 condições. Poderia ser possível, sim. Só, agora no início, os problemas que a gente faz, eles geralmente têm uma condição só. Então não complica tanto assim, mas seria possível. Qualquer expressão booleana eu posso escrever aqui, inclusive expressões que não têm a ver com o controle, que aí às vezes gera um pouco de complicação. Bom, o que eu queria mostrar? Eu queria mostrar essa ideia da extensão do programa sendo executado. Então, eu mandei executar ele e apareceu assim, processando, início, processando, processando 2, processando, processando 4, fim. Então, ele vai ter o início uma única vez e o fim uma única vez. E aqui dentro vai haver uma repetição. E aí o primeiro processando foi quando ele tentou o número 1. E esse processando aqui embaixo é quando ele tentou o número 3. E aí eles não foram aceitos. Eu posso colocar aqui um printf, no meu caso, né? E aí eu vou colocar um %d aqui e vou pedir para ele mostrar qual número está sendo processado. Vamos ver. Ó, quase. Quase isso. Não ficou como eu queria. Vamos lá. %n aqui. Agora vai ficar igual ao outro. E eu vou aproveitar para fechar o terminal aqui. Então, eu estou tentando investigar a execução do programa colocando prints a mais. No começo ajuda bastante. Ó. Então, processando 1, não acontece nada. Processando 2, ele mostra o 2. Processando 3, não acontece nada. Processando 4, ele mostra o 4. Então,
essa é a lógica da repetição que foi criada aqui. Eu posso usar o else aqui e colocar mais um aviso. Ó. Número rejeitado. Então, a ideia do print é esclarecer, acompanhar melhor o que a repetição anda fazendo. Então, aparece ali, ó, início e fim, uma única vez. Processando 1, rejeitado. Processando 2, mostra o 2. Processando 3, rejeitado. Processando 4, mostra o 4. Então, é a mesma lógica, só que agora, como tem os prints adicionais, a gente acompanha melhor quais linhas são repetidas e quais linhas não são repetidas. Ajudou aí, pessoal? Tudo ok. Tranquilo. Bom, então, o pessoal que pegou aquele primeiro exemplo disse que o 1059 deu tudo certo, foi aceito. Tá ótimo. Vamos ver, tem pelo menos mais um que usa a repetição na sequência e depois do 59 tem o 60. Vamos ver. Não, esse aqui não. Pares entre 5, pares ímpares, talvez o 1067, deixa eu ver. Ler um valor entre 1 e 1000, inclusive, mostre os ímpares de 1 até x. Então aqui ele diz assim, sim, pois é. Mostre os ímpares de 1 até x, um valor por linha. Então a pessoa digitou 8 e o programa mostrou os ímpares. É quase igual aquele que a gente fez agora, só que no lugar de testar se é 0, a gente testa se é 1. Confere até aí, parece muito com o mesmo enunciado. Tranquilo? Sim. Bom, aí a gente tem deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Que ele diz o seguinte, que soma dos pares, não. É um programa que ele quer assim, ele quer mostrar os 10 primeiros pares. E aí eu não sei até que número que eu tenho que testar. Esse seria um programa com um controle diferente, em que eu quero mostrar 10 números diferentes e não necessariamente saber o último número. Eu só sei que eu vou ter que mostrar. Bom, aqui ele está dizendo que eu tenho que descobrir como é que esta sequência foi criada, como é que ela foi gerada. Então, ele diz assim, não tem entrada e agora divirta-se. Você tem que descobrir como é que isso foi feito. Então, ele não diz qual é o número que para aqui. A gente pode ver que uma sequência é crescente e uma sequência é decrescente. Inicialmente, a gente perde 5 valores aqui, e do lado de cá, o 1 com 3 dá 4, só que 4 com 3 dá 7. Então, essa sequência diminui, essa aumenta, e aí ele quer saber qual é a última linha, eu tenho que mostrar todas as linhas, e eu tenho que descobrir qual vai ser o valor do J, do I, quando o J fica igual a 0. Então, é um programinha em que eu vou ter uma sequência aumentando, uma sequência diminuindo, e essa sequência, quando chega a 0, aí para a repetição. Sim, eu poderia calcular, né? Se eu sei que começa em 60, diminui de 5 unidades cada vez, eu sei quantas vezes repetiu. E aí eu posso usar esse número de repetição para calcular o valor do I. Aqui ele não usa essa inteligência, porque ele precisa mostrar todas as linhas. Então não nos basta saber o número final do I, eu tenho que mostrar cada par. Então, mas é um problema de PA, sim, claro. Conseguem fazer esse aqui, pessoal? Sim. Sim? Quem é que falou sim? Eu conseguiria fazer. Para fazer agora, vamos fazer agora. Vamos lá, então? Eu vou deixar aqui... Quanto tempo? 20, 10.
Não sei. Vamos fazer assim, 10 minutos. E aí Pode a ser, gente vamos vê lá. até onde foi. Quem mais consegue fazer esse? Esse é o 10,95. São 10h37. 10h47 eu volto. Pode ser? Pode ser. Tá, nota que não tem entrada. Então não tem scanner. Eu começo com duas variáveis. Uma é I, começa em 1, e a outra é J, começa em 60. Cada vez que o I executa, pelo que dá para ver ali, parece que ele soma 3. E cada vez que executa, o J perde 5, subtrai 5. E o critério de parada é enquanto J diferente de 0. O diferente é a exclamação igual. Diferente de 0. Vamos lá? 10 minutos e eu começo a fazer, mas tentem fazer e a gente vê até onde que foi. Esse é o 10,95. Então, 10 minutos e eu retorno.
Olá, pessoal. Quando eu não estou, aí não cai, eu vou te contar. Fala, senhor. Não caiu nenhuma vez. Certo, foi só me afastar, tudo funcionou. Eu acho que é comigo o problema. Vamos lá. 10,95. E aí a gente vai criar uma classe chamada main por causa lá do nosso amigo Uri Online. Não tem entrada, então, poxa, menos coisas, né? E esse static é para dizer que esse método é da classe, não do objeto. A gente está trabalhando só com estático. E ele não calcula e retorna um valor, ele não tem a palavra return, então ele é void. Só que essa linha é fixa, essa não é de nossa escolha, porque um programa Java só vai entrar em execução se ele tiver um método chamado main. E aí, como é que a gente começa? Estava todo mundo fazendo Definindo as Tá. variáveis? Definindo, por exemplo, uma variável. Tá ótimo. Vamos lá. O que seria? Int j e 61. Perfeito. São duas variáveis, né? I e j, é isso? Isso. Eu posso fazer assim, separado. Posso fazer junto as duas variáveis. Agora, a gente tem um controle. Qual é a variável que faz a repetição parar? A I ou a J? A j. A J, exato. Porque o valor da variável I a gente não sabe. Né? Então tem que ser a J. Então, em algum momento a gente vai ter uma repetição, até porque o assunto é repetição, e nessa repetição vai ter um controle que envolve a variável J. E enquanto J for diferente de zero. É isso? Sim. Só que quando eu testo a variável J, ela precisa ter um valor definido, e aqui eu não defini ainda. Só que lá no exemplo ele diz assim, ó, o primeiro valor de I é 1 e o primeiro valor de J é 60. Então, eu posso fazer assim, ó, nada me impede. Ó, I igual a 1 e J igual a 60. Resolvido. Só que eu poderia colocar os valores direto aqui. No momento eu estou declarando a variável, colocando um valor e depois estou usando o while. Mas agora ficou melhor, ó, porque o J começa em 60. 60 é diferente de zero? É diferente. É verdadeiro. Então o while vai executar. Agora, aqui dentro, o J vai ter uma modificação. Cada vez que executa, o J perde 5. Ah, muito bem, o colega fez diferente. Ele fez enquanto o J maior ou igual a zero. Excelente. Também fiz isso, porque senão não Excelente. vai rodar o zero. Excelente, excelente. Ah, maior ou igual a zero? Tá ótimo, tá. Então, a cada vez que o J executa, ele perde 5. Da primeira vez, como o controle é do J, talvez a primeira vez a gente fique mais calmo se a gente testar se o controle funciona. Porque eu tenho duas coisas para fazer. Eu tenho que descobrir o valor do I e controlar o J. Então, agora no começo, quem sabe a gente só controla o J, dá um print no J, porque vai ter que aparecer 60, 55, 50. Só que do jeito que está aparecendo ali, eu vou trocar para o printf. Eu vou colocar um J igual e é um número decimal, só que dá para ver ali que não tem espaço. No final, troca de linha. Então, aqui tem duas colunas, eu estou resolvendo uma e depois eu resolvo a outra. Dá para fazer tudo junto, é evidente. Mas é que dessa forma a gente trata um problema de cada vez. Vamos ver como é que fica a execução. E agora a gente teve lá um retorno de 5 em 5 até que chega em 0. O 0 apareceu e ele parou. Excelente. Então, esse era o primeiro controle. Então, essa era a parte do controle, a parte definida. A parte que eu não tenho mais dúvida é a do J, a do I, não a do J. Então, aqui a gente pode pedir para mostrar também o valor do I. Já foi até aceito e já resolveu. Tá, ótimo.
Então aqui o I e o J conforme a especificação solicita, com espaço em branco, nova linha. Então ficou lá o espaço em branco aqui. Aqui não tem espaço no igual, o I e o J. Só que pelo que a gente está imaginando, se eu somar 3, 4, se eu somar 3, 7. Então, a cada vez que existe uma repetição, o I recebe o I mais 3. Então, o valor de I está aumentando. E agora eu mostro o I, mostro o J, mostro o primeiro par vai ser 1,60, aí ele atualiza, o I aumenta, o J diminui. O segundo par tem que ser 4,55. Depois o outro par vai ser 7,50, até que eu vou descobrir qual é o último par. Então, na execução aqui, ele vai do 1,60, 4,55, 7,50 e termina com 37. Confere aí para vocês, 37 foi o final? Sim. Bom, aqui a gente fez assumiu que as relações eram lineares, não tinha raiz quadrada, não tinha nenhuma complicação. O pessoal está perguntando o que é o percentil D. O percentil D é um inteiro decimal. Inteiro em notação decimal. Poderia ser um inteiro binário, um inteiro hexa, um inteiro octal. É um inteiro decimal. Então, o percentil D é um número com base 10. É que o decimal parece casas decimais. É que as casas decimais é porque a base é 10. Confuso, né? Se fosse um número real, seria float. Se for um inteiro, é inteiro decimal. Eu não precisaria ter usado o printf. Eu poderia ter usado print, println, ia dar certo. Só que eu gosto de usar o printf. Não há necessidade, mas depois que a gente se acostuma e descobre o percentil n, percentil d, percentil f, ele resolve qualquer caso. Ajudou lá? Então o percentil d é o inteiro em formato decimal, base 10. Tranquilo? Números, né? Números. Então, assim, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4. Tá? Se fosse binário, eu ia ter lá 1, depois do 1, o 2, depois o 3, depois o 4. Isso seria a base 2. Então, eu pedi para mostrar os valores em base 10. Então, é a base que a gente usa. Percentil D são os números inteiros como a gente costuma usar. Bom, olha, já fizemos dois exercícios, né? O 10,59 e o 10,95. Isso vai nos permitindo, então, combinar vocabulário. Se vocês notam, esse aqui tinha um mistério. Qual é a relação desses números? O i é uma fração dos 60 e a gente usou duas situações em que é uma progressão aritmética, é uma curva linear. Mas podia ser muito mais complicado. Poderia ser um processo que envolveria uma equação muito mais complicada do que uma equação linear. Mas foi suficiente, resolvido o problema. Então, outra vez, qual valor as variáveis iniciam, quais elas encerram, qual é o último valor e qual é o incremento ou decremento, né? Um incremento negativo nesse caso. Aqui está decrementando, aqui está incrementando, tem um mistério ali e a gente vai poder calcular o valor do i ou executar o programa e esperar. A resposta foi 37. Mais alguma pergunta, pessoal? Nope. Ah, pois então. Então vamos lá, vamos brincar um pouquinho aí. Vocês querem que faça algum dos enunciados? Vamos lá.
Ah, Acho que dá tempo de a gente fazer outro, Sor. Se tu botar outro aí, 10, 20 minutinhos, e daí a gente fazer e tu corrigir rapidinho. vou tentar fazer esse aqui então, ó. Vejamos, não é o enunciado, talvez esteja na lista, mas a ideia é assim, ó. Se a pessoa digitar 1, vai mostrar um asterisco. Se a pessoa digitar 2, por exemplo, se a pessoa digitar 2, é que o asterisco é o comentário, por isso que ele está me reclamando. 2, se a pessoa digitar 3, vai aparecer 1, 2, 3. E por aí vai. O programa é assim, a pessoa digita um número, digamos entre 1 e 1000, e aí vai aparecer N linhas, digita o número N, vai aparecer N linhas. Se digitar 1, aparece uma linha com asterisco. Se digitar 2, aparece 2 linhas, uma asterisco em cada uma, e por aí vai. Conseguem fazer? Então, Sim. se eu digitar 10 linhas, cada uma tem um asterisco. Essa é a primeira parte. Depois a gente vai complicar. Na complicação vai ser assim, ó. Vai formar um triângulo. Então, 3 por 3 de base, 2 por 2, 1. Então, se a pessoa digitar 3, vai aparecer as 3 linhas, só que vai aparecer nas colunas um triângulo. Animação essa. Ok. Então, façam primeiro a linha e aí a gente conversa. 5 minutos eu volto para ver como é que estão e aí a gente já tenta encaminhar o segundo exercício. Então, primeiro é essa parte aí que é um asterisco em cada linha, um valor n, uma linha para cada valor de n com um asterisco só. Depois, tentem fazer o triângulo. 5 minutos eu volto para perguntar como é que tá.
Olá, pessoal. Lá. Pois é, esse programinha vai precisar ler um valor, né? Yep. Então vai voltar o scanner. E aí o scanner é meio que uma receita, né? Então, para ganhar confiança, vai ter uma variável n. A princípio de variáveis era isso. O teclado para poder ler e o n, que é o que a gente vai usar. Aí eu vou precisar ler o valor do n. E como ele é um inteiro, tá. Bom, como eu falei, para ganhar confiança vai ter um print. Eu vou colocar um print só do valor que eu li. Então, refinamento sucessivo, até aqui está bem. No outro enunciado eu usei divisão e conquista. Eu resolvi o J, aí depois que eu resolvi o J, eu voltei e resolvi o I, divisão e conquista. Agora a gente está em refinamento sucessivo. Tem que ler um valor de N. Tá, vamos ver se isso, pelo menos isso funciona. Então, ler um valor de N. Então, por exemplo, a pessoa digitou lá 3. Então, apareceu lá 3. Mais ou menos. Vamos lá. Então, vamos mostrar o valor lido, fica melhor. Ali ele só fez um print, agora ele vai mostrar o valor. Então é importante, por refinamentos, fazer correções no programa. Tá, agora ele mostrou direitinho. Tá. Então a primeira parte era ler o valor de N. Agora, eu vou precisar tomar uma decisão. E, em geral, quando eu tenho que fazer um controle e eu li um valor, em geral a gente cria uma outra variável, a gente não usa a mesma. Então, o N a pessoa vai digitar, mas o I eu vou começar, por exemplo, em 1. O I é 1 e o N foi digitado. Agora eu faço, enquanto o I for menor ou igual a N, eu vou imprimir um valor. Então nota que eu poderia ter usado talvez a mesma variável, mas não é uma boa ideia. A pessoa informou o valor e eu não quero perder esse valor. Nesse caso, eu vou tentar mostrar em cada linha um asterisco. Tá? Então, o I começa em 1, a pessoa digitou 3, 1 menor ou igual a 3, sim, ele vai mostrar um asterisco. Beleza. Só que do jeito que está, ele não vai parar mais. Porque o I não troca de valor, nem o N troca de valor dentro do bloco do while. Então, ou o N reduz, ou o I aumenta. E o N foi digitado, eu não quero mexer no N, então a atribuição vai ter que ser no I. Então, I recebe I mais 1. Então, ele vai mostrar uma linha, vai aumentar o contador, vai comparar a expressão e vai repetir até que em algum momento o I ultrapassa o valor do N e aí a repetição para. Foi mais ou menos o que fizeram, pessoal? Eu fiz um for. Claro, dá para fazer com o comando for. O momento agora eu não estou usando o for pelo seguinte, porque eu acho que é mais fácil de entender o while, porque ele coloca um comando antes do while, coloca um dentro do while e coloca uma condição que vai ser executada no meio. E o for coloca os três na mesma linha, mas esse é bem o caso de usar um for mesmo. Mas não vai mexer não vai mudar o programa, é mais uma questão de vocabulário. Então, com o menor vocabulário possível, o while resolve também. O que eu ia comentar com vocês? Nota que da outra vez, o valor da variável, que era a variável de controle, era usada para formar o valor da saída. Agora não, a saída não tem nada a ver em representação com a variável de controle. A variável de controle está lá somente para fazer controle. Alguém fez aquilo que eu estava comentando, que normalmente não é uma boa ideia. A pessoa digitou o valor de N e eu posso usar a mesma variável N para fazer o controle. E a maneira seria, por exemplo, decrementar o N e usar o N como controle. Só que o N é a entrada e o controle eu usei outra variável. Não é interessante usar uma variável que a pessoa informou, porque com a manutenção os programas se tornam muito extensos. E se eu usar o N como controle, para não criar uma segunda variável,
eu vou perder o valor original de n. Digamos que alguém chegasse e pedisse uma manutenção. Agora que você mostrou o asterisco, mostre também 2 vezes n no final. Aí eu perdi o valor de n. Tá? Então, em geral, a gente prefere imaginar assim. N é uma variável de entrada, ela vai receber um valor e eu não mexo mais nela. A variável i é uma variável interna, temporária, e a gente vai poder mexer nela. Então, aqui, nesse programa, quando eu uso o teclado para fazer a leitura da variável, eu evito usar qualquer outra atribuição. Eu crio variáveis adicionais. Mas é uma escolha. Nesse programa não tem muita diferença. Mas a longo prazo a gente acaba descobrindo que na manutenção eu preciso do valor de n aqui. Não, mas aí como eu estava decrementando, o valor de n sumiu, eu não tenho mais. Eu não sei que n que a pessoa digitou. Aí a gente tem que mexer em todo o programa. Então, se a pessoa digitou, imagina assim, foi um dado que veio de fora do programa e que eu devo guardar porque ele é um valor que eu não tenho dentro do código de outra forma. Mas seria possível decrementar o n maior que 0, né, e fazer ele recebe n menos 1 para ficar numa variável só. Só não é geralmente uma boa ideia jogar fora o que a pessoa digitou. Mas daria certo, o resultado externo vai dar o mesmo. Na prova seria aceitável. A não ser que eu dissesse, imprima o valor de n logo após o asterisco. Aí estragou tudo. Quem decrementou o n não consegue completar. Bom, só que aí tinha o outro, né? A gente tinha o outro programa que era para formar um triângulo. Alguém fez esse? Tô fazendo agora. Mas daí E aí, vai dar tempo. para ele funcionar, vai ter que ter um while dentro do while, né? Sim, tô fazendo isso agora. Aí já é um desafio maior. Então, eu vou ter uma outra variável, porque agora a gente tem 2 dimensões. E no lugar de mostrar um asterisco, eu vou ter que mostrar vários asteriscos na mesma linha com print, e no final botar o print ln. Então, para poder formar o triângulo. Aí, na verdade, o j, toda vez que eu começar uma repetição, o j volta para 1. Então, é mais, digamos assim, mais barato colocar o j aqui dentro. Né? Então, aí vai ser uma coisa assim, enquanto a segunda variável, j menor ou igual a i, a gente vai continuar uma repetição. Então, vai ser uma coisa mais ou menos assim. Só que aqui dentro... Vai ter que ser printf daí, né? Pode ser. Aqui dentro o j vai ter que aumentar para alcançar o i. E aqui eu posso botar um print, que vai mostrar só um asterisco sem trocar de linha. E depois que eu saio desse controle, aí eu troco de linha. Então vai ser vários asteriscos na mesma linha, troca de linha, quando sai, troca de linha. Então, a ideia, aqui o esboço é só para lembrar, assim, quem está fazendo esse do triângulo, a gente tem um laço, que a gente já fez, que é a altura do triângulo, e depois, para o primeira linha, a gente vai até 1, a segunda linha a gente já vai até 2, depois até 3, depois até 4. Então, vamos ver. Esse daqui está perto, vamos lá. E aí eu tinha falado assim, se a pessoa digitar 3, vai aparecer uma coisa assim. Essa é a primeira linha, vai até 1. Essa é a segunda linha, vai até 2. Essa é a terceira linha, vai até 3. Então, eu coloquei a segunda dimensão. E aí a gente tem um laço dentro de outro laço. Um while dentro de while. 2 variáveis diferentes. E a gente tem um controle mais ou menos assim. Esse é bem complicadinho. Esse é um desafio, né? Então, eu preciso, na verdade, fazer assim. Eu quero mostrar 1, depois 1, 2, depois 1, 2, 3. E aí a variável i, a cada vez que ela dá uma volta, ela aumenta de valor. Por isso que ela vai permitindo que eu tenha uma caixa que vai se estendendo aqui, formando o triângulo. Então esse é um controle bem chatinho. Um while com um while dentro. O outro exemplo foi um while com um if dentro. A gente teve um outro exemplo que era um if com um if dentro. Então, essas estruturas vão se aninhando, fica uma dentro da outra, como se fosse, esse aqui é um ninho e dentro do ninho tem outro ninho. Então, a gente fala que é um aninhamento. Agora na Páscoa, então, ninhos, aninhado. Tranquilo, pessoal? Acho que a gente cobriu vários exercícios
E a palavra nova é a palavra while. Bom, antes de ir embora, eu queria pedir para vocês o seguinte, que vocês copiem no papel, né, com lápis ou caneta ou programa. Isso é importante para ajudar a memorizar os comandos. Uma coisa é digitar, outra coisa é ler e outra coisa é escrever. Escrever tem uma certa ativação da nossa memória, vai ajudar a relembrar quando a gente tiver que digitar ou quando a gente tiver que escrever. Tranquilo? Tranquilo. Eu não sei de vocês, mas faz tanto tempo que eu não escrevo que às vezes eu fico com dor na mão se eu tiver que fazer uma escrita durante muito tempo. Né? Porque é uma habilidade que a gente quase não usa. A gente está sempre teclando, sempre, né, nas telas de celular e a escrita vai ficando para trás, mas ela ajuda muito a memorizar a ordem das coisas, uma letra a mais, uma letra a menos. Então é importante ter essa prática. Vocês estão me ouvindo ainda? Ah, sim, sim. O Davi Sim. tá colocando atalhos, exatamente. No livro existem atalhos. Eu considero os atalhos muito úteis quando a pessoa já tem muita prática. Porque no início, quando a gente está aprendendo, se uma pessoa mostra as alternativas, eu acho que gera mais confusão. Então, eu estou mostrando o caminho assim mais simples, ou seja, tentando resolver os programas sem acrescentar vocabulário novo. Agora, a pessoa que se sente confortável, naturalmente, ela vai procurar as alternativas e os atalhos. Eu estou tentando evitar colocar alternativas e atalhos, pelo menos até a prova, para a gente ficar com um vocabulário pequeno, mas que foi bem exercitado. Porque se a pessoa tem que programar, ela tem que fazer escolhas. Se a pessoa conhece muitas alternativas, o espaço da escolha fica muito grande. E aí fica mais difícil programar. Mas é fato, os colegas estão comentando, existem comandos alternativos que quando a gente aprende, eu prefiro muito mais fazer assim. Mas eu estou tentando manter um conjunto muito pequeno, né, de vocabulário. Eu sei que para alguns isso pode até atrapalhar, mas a pessoa que gosta de ter as alternativas, ela já vai sozinha procurar. E os demais, com o vocabulário restrito, eu acho que ajuda a fazer decisões, porque eu tenho menos escolhas, tenho menos vocabulário. Tranquilo? Vamos ver se isso vai ajudar. Tranquilo. Não, o colega está lembrando assim, ó, se eu fosse fazer esse programa, eu faria assim, ó, que é um atalho. No livro tem, lá no livro, no capítulo 4, ele explica essas coisas. Eu também estava usando o mais, mas eu fico quietinho. Eu sei Só que que assim, ó, tem uma coisa que o iniciante faz que sempre dá estresse, que é isso aqui, ó. E isso tá errado. Se ele fizer isso aqui, nossa, dá tudo errado e ninguém sabe por quê. Então, cuidado com os atalhos, mas naturalmente as pessoas que têm um interesse, elas acabam encontrando o atalho por si próprios. E os outros a gente vai ver o atalho depois da primeira avaliação. Então, essa semana a gente vai ter um encontro na quarta e o de sexta-feira eu vou passar um trabalho que vocês têm que entregar via Moodle. Tranquilo? Ok. Então tá, até mais, pessoal. Vou tentar botar a gravação lá no lugar. Tem 2 já para botar. Valeu. Tchau, Até tchau. mais, até quarta. Até quarta.